Essa gravação de aula. Hoje o tema é pneumonia na criança, ou seja, pneumonia adquirida em comunidade, que é o que eu vou falar hoje. Só para lembrar que pneumonia, então, é um processo inflamatório, de natureza infecciosa ou não, que compromete parênquima pulmonar ou interstício pulmonar. Né? Na maioria das vezes, quando a gente pensa em pneumonia, a gente está falando mais da parte infecciosa na pediatria, causada por vírus, bactérias, enfim, bactérias atípicas. Né? De forma geral, quando a gente pensa em pneumonia, a gente pensa nesses três tipos de apresentação clínica, né? Presença radiológica, desculpe. Que seria a pneumonia alveolar, né? Que é a ocupação do lúmen alveolar por inflamação e bactérias, né? Habitualmente causada por pneumonia bacteriana típica, né? Em contraponto à pneumonia alveolar, a gente vai ter então a pneumonia intersticial, né, que é uma inflamação do interstício alveolar e peribronco causada por vírus ou bichos atípicos como clamídia, micoplasma, tá bom? E por último, a gente tem meio que uma miscelânea entre a pneumonia alveolar e a pneumonia intersticial, que seria a broncopneumonia, onde você vai ter os dois fenômenos, e aí podem ser causados tanto por vírus quanto por bactérias. Por que é relevante a gente falar de pneumonia? Quando a gente vai ver, pneumonia é a principal causa infecciosa de mortalidade infantil e mortalidade de crianças menores do que 5 anos. Tá bom? Se somados à diarreia, a gente vê que isso representa quase um quarto de toda a mortalidade nas crianças menores do que 5 anos no mundo. Claro que essas mortes elas se distribuem diferentemente nas várias regiões do globo, principalmente em regiões subdesenvolvidas e pobres. Você vê que África subsaariana e Sudeste Asiático representam a maioria da mortalidade no mundo por pneumonia. Existem diversos fatores de risco que podem estar associados a essa pneumonia, né? A chance da criança desenvolver pneumonia aí vai desde nutrição, baixa idade, comorbidade, baixo peso ao nascer, ausência de aleitamento materno, pneumonia de repetição ou sibilos e variáveis socioeconômicas e ambientais. Tudo isso vai influenciar as chances da criança ter pneumonia e de evoluir mal por causa da pneumonia. Quando a gente fala de agente etiológico, é importante a gente entender quem é que causa a pneumonia para poder entender como é que a gente vai tratar essa pneumonia. Né? Esse é um trabalho brasileiro lá de 2007, que vai mostrar o que a gente já sabe, que Streptopneumoniae é de longe a bactéria típica, e eu quero que vocês prestem atenção, típica, tá bom? Mais prevalente, né? E que mais comumente causa pneumonia bacteriana em diversas faixas etárias, mas é claro que na infância ele é uma bactéria mais importante, tá bom? No entanto, esse trabalho é muito antigo. Quando a gente vai ver trabalhos mais recentes, então esse é um trabalho de 2015, publicado no New England, é um estudo prospectivo de 2010 a 2018, com crianças menores do que 18 anos, e foram envolvidas aí 2.358 crianças. Além dos sintomas respiratórios agudos que as crianças tinham que ter, elas tinham que ter sintomas infecciosos, então febre, enfim, e comprovação radiológica do acometimento pulmonar, da pneumonia, né, que tinha que ser visto por dois radiologistas diferentes e tinham que ter concordância. Né. Quando as crianças foram avaliadas, a gente vê que a distribuição de pneumonia ela é muito maior quanto menor foi a criança. Então, crianças menores do que 2, entre 2 e 4, representavam quase 70% aí dos quadros de pneumonia desse trabalho, mostrando que essas crianças adoecem mais e complicam mais com pneumonia. Tá? Em relação aos sintomas que essas crianças apresentavam, diversos são os sintomas associados, desde tosse, febre, anorexia e dispneia. Todos esses eram sintomas possíveis de serem apresentados por essas crianças. Quando a gente vai olhar a idade das crianças, se influenciou ou não essa criança ter sido internada, o que a gente nota é que quanto menor a criança, maior a chance dela ser internada. Crianças menores do que 2 anos e entre 2 e 4, mais uma vez, representavam grande parte das crianças que necessitaram ser internadas nesse trabalho. Isso é importante também de notar. A idade influencia a gravidade da pneumonia e a chance dessa criança precisar ser internada. Nesse trabalho, ele fez uma pesquisa extensa dos agentes etiológicos, uma pesquisa para vários vírus, pesquisa com PCR para vários tipos de bactéria, cultura para todos os tipos de bactéria. E dessa forma, a gente tem um perfil dos patógenos que estão causando pneumonia. Uma coisa que eu gostaria que vocês notassem é que, independente da idade, de longe, vírus vai representar mais do que 50% das causas de pneumonia em diversas faixas etárias. É claro que
a tendência é de pneumonia viral ser mais comum nos menores do que 5 anos, isso vai diminuindo progressivamente à medida que a criança vai envelhecendo. Mas mesmo assim, mesmo nos indivíduos entre 10 e 17 anos, eles representam quase 50% das causas de pneumonia. Tá? A segunda principal causa de pneumonia acaba sendo vírus com vírus, ou seja, mais de um vírus identificado. A terceira seria uma co-infecção vírus e bactéria. E só por último a gente teria a bactéria como agente único isolado, né? Você vê também, eu queria que vocês notassem que a etiologia bacteriana ela vai aumentando progressivamente com a idade. Então ela é menos comum nos menores de 2 anos e se torna cada vez mais comum à medida que a criança envelhece, percentualmente quando comparado à etiologia viral. Então a gente vê que a etiologia viral diminui com a idade e a etiologia bacteriana, de forma geral, proporcionalmente aumenta com a idade. Quando a gente vai olhar quem são esses patógenos, então, a gente vê que o principal vírus causador de pneumonia é o rinovírus, é o vírus essencial respiratório, seguido pelo rinovírus, depois o metapneumovírus. Então, esses 3 vírus são os principais causadores de pneumonia, principalmente nas crianças pequenas. Então, quando você vai ver aqui nas crianças pequenas, mais de 60%, 70% dos casos em menores do que 4 anos são causados por esses 3 primeiros vírus que eu já citei, né? E por que eu sempre falo isso? Porque toda vez que a gente pensa em pneumonia, a gente pensa em pneumonia bacteriana. E aí a gente vai ver que a primeira bactéria que aparece como causadora de pneumonia aqui em frequência é o Mycoplasma pneumoniae, né? Uma coisa interessante do Mycoplasma pneumoniae que eu peço que vocês deem uma olhada é que ele praticamente não causa pneumonia em menores do que 2 anos, tá aqui no amarelinho, né? E vai progressivamente aumentando até que existe uma grande diferença entre 4 e 5 anos. Então, acima de 5 anos, você tem uma prevalência já de 1/4 quase do Mycoplasma pneumoniae como principal bactéria ou principal patógeno causador de pneumonia. Por que isso é importante? É importante porque, na maioria das vezes, a gente não vai pensar em micoplasma como etiologia para crianças menores do que 3 ou menores do que 4 anos, como causa de pneumonia. No entanto, a partir de 5 anos, ela é uma etiologia frequente de pneumonia. Outra coisa importante de se dizer aqui é que o Mycoplasma pneumoniae é uma bactéria atípica, né? Então, ela é a bactéria mais comumente associada à pneumonia na infância, no entanto, ela não é a principal bactéria típica. A principal bactéria típica, aí sim, é o Streptococcus pneumoniae, que a gente vai ver que a distribuição dele é mais ou menos que mantida entre as idades, né? Ele aumenta um pouquinho ali depois dos 5 anos de idade, mas meio que é estável como causador de pneumonia bacteriana típica, tá bom? Isso é importante da gente notar. Quando a gente vai olhar esses agentes etiológicos estratificados por faixa etária, a gente gosta sempre de lembrar algumas coisinhas que caem muito em prova. Por exemplo, no período neonatal, o Streptococcus do grupo B é o grande patógeno associado à sepse neonatal precoce com alta morbimortalidade. Então, é o patógeno que a gente tem que ficar de olho e é pelo qual a gente vai guiar a nossa terapêutica, né? Agentes gram-negativos entéricos, como E. coli, como Klebsiella, também podem gerar pneumonia por disseminação hematogênica nessa população, né? Ocorrem basicamente na primeira semana de vida ou nos pacientes que estão naqueles neonatos que permanecem internados. Outros patógenos devem ser lembrados, como micoplasma, ureaplasma, associado à passagem pelo canal de parto, causas virais como CMV, herpes e outras causas um pouco mais raras como sífilis e listéria, tá bom? Devem ser lembradas como causadoras de pneumonia nessa faixa etária. Entre 1 e 3 meses, eu gostaria de chamar bastante atenção para uma entidade que é chamada de pneumonia febril do lactente. A pneumonia febril do lactente é causada pela Chlamydia trachomatis, né? O bebê ele tem que ter tido um parto vaginal numa mãe colonizada ou infectada pela clamídia, tá? E o que vai chamar a atenção nessa pneumonia febril do lactente vai ser uma pneumonia, ou seja, uma criança taquipneica, habitualmente afebril ou subfebril, e com um padrão radiológico de infiltrado intersticial bilateral, né? Isso deve chamar a atenção para vocês para o diagnóstico de pneumonia febril do lactente desse indivíduo que teve parto vaginal e a mãe ou não fez cultura ou era sabidamente colonizada pela Chlamydia trachomatis. Claro que vírus ainda é a principal causa de pneumonia nessa faixa etária, causando aí bronquiolite, laringite, enfim, né? E o Streptococcus pneumoniae é a principal causa bacteriana típica. Então, quando a gente está falando de bactéria típica causando pneumonia nessa faixa etária, a gente está pensando no Streptococcus pneumoniae. Entre 3 e 5 meses, então, mais uma vez, vírus é o principal patógeno, vírus essencial, rinovírus, influenza, parainfluenza, metapneumo, adeno, né, diversos vírus.
Mas, quando a gente pensa em bactéria típica, mais uma vez, o Streptococcus pneumoniae é a principal bactéria típica causadora de pneumonia lobar nessa faixa etária. Existem outras bactérias que a gente tem que ficar atento, por exemplo, como Haemophilus influenza não tipável, Moraxella catarrhalis, que são agentes produtores de beta-lactamase, esses dois últimos que eu citei, né, lembrar deles. Lembrar do Staphylococcus aureus, quando a pneumonia é rapidamente progressiva, grave, com muito derrame, né, muita toxemia do paciente, é um patógeno que a gente tem que lembrar. E nunca esquecer que os pacientes podem ter aí um grau de infecção pelo Mycoplasma pneumoniae, mas o Mycoplasma pneumoniae vai ser o grande agente causador de pneumonia atípica nas crianças maiores do que 5 anos. Bom, isso é uma coisa que a gente precisa lembrar. Apesar da gente dizer que o Mycoplasma pneumoniae é um agente atípico, ele pode fazer a apresentação radiológica de qualquer forma, desde a apresentação radiológica atípica mesmo, né, infiltrado intersticial, quadro clínico leve, até quadro mais grave, com a pneumonia lobar com derrame pleural. Então, de forma geral, você não consegue, ao olhar um raio-x, ao olhar uma clínica, ter certeza de qual é o agente etiológico que está causando aquilo. Bom, entre os sintomas apresentados por esses pacientes, desse estudo, um estudo bem grande e recente, né, do New England, a tosse foi o principal sintoma, seguido de febre, anorexia e dispneia. Tá? Como é que a gente vai dar, então, diagnóstico de pneumonia? Segundo a OMS, a taquipneia é o sinal clínico de maior importância para esse diagnóstico. Então, toda vez que a criança tiver um quadro respiratório com taquipneia, a OMS permite que você faça o diagnóstico clínico de pneumonia e inicie tratamento. Para fazer esse diagnóstico de taquipneia diante de um quadro respiratório, você precisa entender qual é a frequência respiratória normal de cada faixa etária, né? E aí a gente tem essa tabelinha aqui que vai ajudar vocês, isso precisa estar na cabeça de vocês. De 0 a 2 meses, a frequência respiratória tem que ser menor do que 60 incursões respiratórias por minuto. Entre 2 meses e 1 ano, a criança pode ter até 50 incursões respiratórias por minuto. Entre 1 e 5, a frequência vai variar entre 35 e 40 incursões respiratórias. E após os 5 anos, a criança deve ter menos de 30 incursões respiratórias por minuto. Gravando esses padrões dessas faixas etárias, vocês vão conseguir classificar a criança como taquipneica quando ela estiver com a frequência respiratória acima do esperado paridade. E diante de um quadro respiratório, você vai fazer a suspeita clínica de pneumonia para essa criança. Alguns dados são importantes da anamnese para você entender como é que você vai tratar essa pneumonia, se vai ser internado, se vai ser ambulatorial, o que você vai escolher. Bom, de forma geral, a idade da criança a gente viu que está relacionada com maior gravidade, assim como presença de doença de base, início do quadro, duração do episódio, sintomas associados, se tem febre ou não, se tem capacidade de aceitação de alimentos líquidos, ou seja, capacidade também de aceitar medicação por via oral, tá bom? Só lembrando que pneumonia típica, pessoal, então é um processo infeccioso pulmonar que se apresenta de maneira mais branda do que é o esperado para uma pneumonia típica por pneumococo. Então, habitualmente, essas pneumonias atípicas elas têm menor intensidade de febre, menor mortalidade e, habitualmente, tosse é o principal sintoma, uma tosse persistente e arrastada. Tá? Classicamente, os patógenos associados são Mycoplasma pneumoniae, a clamídia e a bordetella. Os achados radiológicos podem ser inespecíficos, eles tendem a ter aquele infiltrado intersticial, no entanto, a gente sabe que pneumonia causada por esses patógenos podem também se apresentar com padrão radiológico típico, apesar de incomum, isso é possível, incluindo com derrame pleural no caso do Mycoplasma pneumoniae. Como é que a gente vai fazer esse diagnóstico, então? O diagnóstico é aliado clínica com taquipneia, né? Quadro respiratório mais taquipneia sugere muito quadro de pneumonia e você pode lançar a mão aí da sua radiografia para ver se você acha um desses padrões que a gente conheceu ali, que é a pneumonia alveolar, pneumonia intersticial e broncopneumonia. Diante de um quadro de paciente com 2, 3 meses, né, um quadro respiratório, há 3 dias tosse, nariz escorrendo, dá entrada no pronto-socorro um pouquinho taquipneico e com a febre de 37,8, né? Você avalia, vê que o paciente está taquipneico, tem sibilos e estertores bilaterais, né? Fica na dúvida se tem uma pneumonia ou não e você radiografa. Nessa radiografia você vê uma hiperinsuflação pulmonar, um pouquinho de filtrado bilateral e talvez um processo consolidativo aqui, né? Assim, é um aumento de trama, mas bem discreto, né? O que a gente acaba vendo nesses casos é que esse paciente ele tem tudo para ter bronquiolite, né? Idade compatível, exame físico compatível, né? Febre baixa, não persistente, né? Então, esse raio-x sugere muito a pneumonia viral. Já esse raio-x aqui, já de uma criança mais velha, sugere muito a pneumonia bacteriana, né? A pneumonia lobar, a gente consegue ver broncograma aéreo, né? Então,
Uma coisa que a gente precisa lembrar é que apesar desse raio-x sugerir etiologia bacteriana, sugerir etiologia viral, né, o padrão radiológico ele sugere, mas ele não confirma. Né? Quem confirma realmente é a pesquisa do vírus, é a pesquisa bacteriana, é a positividade da cultura. Existem sim achados radiológicos que sugerem essas pneumonias bacterianas e pneumonias virais. Né? Quando a gente fala em pneumonia bacteriana, a gente espera encontrar uma consolidação alveolar, pneumatoceles, derrames pleurais, abscessos pulmonares como forma de complicação. Enquanto quando a gente fala de pneumonias virais, a gente espera mais ver aquelas imagens intersticiais, infiltrados intersticiais, mais difusos, né, ou esperado para pneumonias virais e por germes atípicos. Exames laboratoriais, eles não ajudam muito no diagnóstico, mas o que a gente sabe é que, diante de uma pneumonia bacteriana, habitualmente você vai ter uma leucocitose, com desvio à esquerda, com predomínio de neutrófilos, né? Diante da pneumonia atípica, principalmente por clamídia, de forma geral, existe uma eosinofilia maior do que 300 células, né, de eosinófilo. A proteína C reativa e outros marcadores de inflamação, como a procalcitonina, estão mais elevados em quadros bacterianos, no entanto, eles não conseguem excluir, né? Não existe um ponto de corte muito bem determinado que ele seja capaz de diferenciar doença bacteriana de doença viral, enfim. Então, ele não é ele não é capaz de separar bem essas duas entidades, no entanto, ele serve muito para segmento, né? O segmento do paciente que melhora, essa melhora normalmente é acompanhada de queda do PCR a cada 48, 72 horas, com instalação do tratamento adequado. Qual tratamento, então, a gente vai instituir para esse indivíduo? O tratamento vai depender muito do perfil epidemiológico por faixa etária, então a gente sabe que patógenos diferentes afetam as faixas etárias diferentes. Tá? O perfil de resistência dos patógenos relacionados à pneumonia na nossa comunidade, a gente precisa lembrar que a literatura americana, Estados Unidos tem um padrão diferente, um perfil diferente de resistência de pneumococo, de resistência de outros germes, o que faz com que, às vezes, a escolha deles de tratamento, de introdução de tratamento, seja diferente da nossa. O local que você vai realizar esse tratamento, se vai ser ambulatorial ou internado, e a via de administração da medicação, se ela vai ser oral ou parenteral. Dados do Cereva 2014 mostram que o Brasil não tem pneumococo resistente à penicilina, 100% é resistente. A gente tem um pneumococo que é intermediário à penicilina. Isso é importante dizer porque a penicilina continua como primeira escolha de tratamento quando você suspeita de doença por pneumococo. Na pediatria, existem algumas condições que já indicam o internamento de cara. Né? Uma delas é a idade. Criança menor do que 2 meses tem indicação formal de internação. Outras condições, como, obviamente, desconforto respiratório, que é a dispneia, hipoxemia, convulsão, desnutrição, baixa excitação de líquidos orais, comorbidades, problemas sociais, falha terapêutica ambulatorial e complicações radiológicas também indicam internação. Então, são todas aquelas condições em que você prevê que o paciente ou não vai responder ao tratamento ou pode evoluir mal. Então, são essas condições que predispõem o indivíduo a evoluir mal. São essas condições que indicam o internamento desse indivíduo. Tá? Existem sinais de pneumonia grave que, obviamente, indicam também internação, como a presença de gemido, batimento de asa de nariz, toxemia, distensão abdominal, vômitos e recusa de líquidos ou alimentares, prostração ou agitação acentuada, cianose, palidez, convulsão, apneia, hipotermia, desidratação, tudo isso indica internação do seu paciente pela gravidade da pneumonia, além de antibiótico terapia venosa nesses casos. Tá bom? Só para a gente relembrar aqueles perfis, né? Então, das faixas etárias, que cada faixa etária tem um patógeno bacteriano mais frequente e que a gente deve guiar. Então, como é que a gente vai fazer o tratamento ambulatorial das crianças com pneumonia entre 2 o tratamento? Primeiro tratamento ambulatorial em crianças de 2 a 5 anos, então 2 meses até 5 anos. Como principal patógeno que a gente está guiando esse tratamento é pneumonia típica por pneumococo, a gente vai introduzir então a amoxicilina como antibiótico de escolha na dose de 50 mg por quilo por dia, divididas em 2 a 3 tomadas. Eu prefiro 2 tomadas porque melhora a adesão ao tratamento. Tá? Lembrar que esse tipo de antibiótico tem boa cobertura para pneumococo, que é o patógeno mais prevalente que a gente está escolhendo tratar. Se nossa suspeita é de um pneumococo parcialmente sensível ou nossa comunidade tem uma alta prevalência desse tipo de pneumococo, a gente pode lançar a mão já de dose aumentada de amoxicilina, com 90 mg por quilo por dia. A associação de clavulato ela não serve para poder tratar pneumococo parcialmente sensível, ela só serve para poder tratar germes produtores de beta-lactamase. Então, se essa for suspeita, você vai estar associando o clavulato para poder cobrir Haemophilus influenza e Moraxella catarrhalis. Nas crianças maiores do que 5 anos, a gente tem 2 considerações a fazer. A primeira delas é que
Micoplasma é a bactéria, de forma geral, mais prevalente nessa faixa etária. No entanto, ela habitualmente causa doença clínica autolimitada e que não precisa ser tratada na maioria das vezes. É por isso que, mesmo para pacientes maiores do que 5 anos, e sabendo que o micoplasma é o mais prevalente, ainda assim a gente continua utilizando a amoxicilina para tratamento de quê? Tratamento daquele germe que causa mais doença invasiva e doença grave, que seria o pneumococo. Então, mesmo o pneumococo não sendo a bactéria mais prevalente, a gente continua dando amoxicilina para essa faixa etária. Claro, se você tem evidência clínica com comprovação laboratorial de infecção por micoplasma pneumonia, aí sim você vai guiar a terapia para tratamento de micoplasma. Caso contrário, a instituição terapêutica vai ser guiada para o pneumococo, que é quem mais gera doença invasiva nessa faixa etária. Em relação ao tratamento internado, o tratamento internado vai variar bastante de acordo com a faixa etária, né? Então, nos menores do que um mês, você vai poder associar desde uma penicilina com aminoglicosídeo, por exemplo, ampicilina com gentamicina, até oxacilina com aminoglicosídeo, né? A ideia da associação da ox é para cobrir esses estáfilos coagulados negativos que são mais prevalentes nessa faixa etária, tá bom? Entre 1 e 3 meses, então, a penicilina cristalina é um antibiótico de escolha venoso para poder cobrir o pneumococo, que das bactérias típicas é quem mais causa doença nessa faixa etária. Tá bom? Sempre lembrar da possibilidade de se hidratar de uma pneumonia febril do lactente e, assim sendo, se há suspeita, a gente deve cobrir clamídia e ureaplasma, né? Tratando com macrolídeo, tá? Ácitro, claritro, eritromicina são opções de tratamento também. Acima de 3 meses também a penicilina persiste como antibiótico de escolha, 200 mil unidades por quilo por dia, a gente divide isso em 4 administrações, ou seja, 50 mil unidades por quilo por dose de 6 em 6 horas. Um substituto à penicilina cristalina seria a ampicilina, outra penicilina aí que é possível de ser utilizada se estiver disponível. Tá? Evitar prescrever indiscriminadamente ceftriaxone para cobertura de pneumo nessa comunidade. Você não precisa desse antibiótico de maior espectro, sendo que nossos pneumos são sensíveis à penicilina. Em relação aos pacientes internados, sempre atentar para o perfil de sensibilidade do pneumo local. Claro que em crianças mais velhas a gente já comentou isso, lembrar dos germes atípicos e se houver necessidade associar um ácitro, um éritro, um aclaritro nesses pacientes. E em casos de pneumonia grave, sempre lembrar da associação de oxacilina para cobrir estafilococcus, uma droga anti-estafilocócica guiada com cefalosporina de terceira geração, que cobre aí os germes produtores de beta-lactamase, como hemófilos, monaxella, além de ambos cobrirem o pneumococo. Tá? Existe esse fluxograma publicado pela Sociedade lá de 2012, com a participação de uma professora da faculdade, incluído, doutora Cristiana, né? Onde ele vai dividir, então. Menor do que 2 meses, você tem indicação de internar, e os antibióticos de escolha pode ser AMP com ginta, AMP com cefalosporina de terceira geração, eritromicina quando você suspeita de pneumonia febril do lactente. Nos maiores de 2 meses, se a terapia for escolhida como ambulatorial, a amoxicilina é uma opção, assim como penicilina procaína e eritromicina nos casos que você tem suspeita de pneumonia febril do lactente ou pneumonia causada por germe atípico, como clamídia, micoplasma, enfim, bordetela. Se o paciente não melhora em 48 horas, há a opção de ou você associar um amoxicilina clavulato para cobrir germes produtores de beta-lactamase, ou fazer uma cefalosporina de segunda geração, como cefuroxima, por exemplo. Tá? Se o paciente tiver critérios de gravidade e indicação de internação hospitalar, a penicilina cristalina ou a ampicilina são os antibióticos de escolha. Nas pneumonias muito graves, você vai associar oxacilina com cloranfenicol. Esse esquema a gente praticamente não usa hoje em dia. Né? Ou oxacilina com ceftriaxone, que é o esquema de escolha para tratamento de pneumonia muito grave. Se esse paciente não melhora em 48 a 72 horas, a gente deve pensar em causas de piora, como complicações, derrames, abscessos, leva mais tempo do paciente melhorar mesmo, imunodepressão ou pneumococo resistente. Tá? E aí sim a associação de vanco com ceftriaxone pode ser possível. Quando vocês vão ler literatura americana, como eles têm um grande número de pneumococo resistente, às vezes eles já lançam mão de cara de vancomicina com ceftriaxone, que não é a realidade do nosso país. Tá? Em relação às complicações, aí a gente vai ter diversas complicações possíveis das infecções pulmonares, desde derrame pleural, pneumatocele e abscesso pulmonar, atelectasia e pneumonia necrosante. Né? Lembrar que o derrame pleural ele pode acontecer com qualquer etiologia, mas ele é mais frequente por infecção relacionada ao Staphylococcus. No entanto, como o Staphylococcus não é a bactéria que mais causa pneumonia, acaba que pneumonia por hemófilo, por pneumococo, acaba sendo a pneumonia que mais causa derrame pleural na nossa população. Tá?
A gente tem diversas maneiras de identificar esse derrame pleural, desde dados clínicos como persistência da febre, demora para melhora, dor torácica ventilatória dependente, dor abdominal, é um sinal de derrame pleural, tá? Por irritação do diafragma, né? Alterações do exame físico, como redução do murmúrio vesicular, opacificação, a percussão, né? Ou diminuição da expansibilidade torácica, quando isso é muito volumoso, você vê uma expansibilidade assimétrica do tórax, né? Diversos raios-x aí com derrames pleurais, alguns com derrame pleural associado a um pneumotórax, tá? A gente tem também como ver o derrame pleural através do ultrassom, né? Então aqui a gente vê o pulmão, diafragma, fígado, e entre pulmão e diafragma a gente vê um acúmulo de líquido, né? Isso dá pra gente ver, essa imagem foi cedida para uma colega minha quando ela trabalhava lá no Sick Kids de Toronto. Tá? Existem diversas técnicas de punção, não vou comentar isso. Em relação ao tratamento antibiótico, é o mesmo tratamento anterior, né? Com penicilina cristalina venosa mesmo, a indicação de tratamento. Existem critérios para a gente fazer drenagem ou não torácica, né? Quando a gente pensa em compressão, quando a gente pensa em IPIMA, quando a característica desse líquido é característica de IPIMA, isso é indicação de drenagem de tórax e não apenas de punção. Tá bom? Complicações possíveis, aí vai desde pneumatoceles, abscessos pulmonares, né, na vigência. O que ajuda a prevenir, então, infecção pulmonar e pneumonia, né? Diversas coisas ajudam, entre eles o aleitamento materno. Então, a lembrança da gente reforçar a importância do aleitamento materno nas consultas de puericultura, principalmente ali nos 6 primeiros meses de vida, né? Mas esse aleitamento materno pode ser mantido aí ao longo dos primeiros anos de vida, se isso for à vontade da mãe, tá? Existem relações claras entre melhorias das condições socioeconômicas, como medidas de higiene, controle de desnutrição, diminuindo número de pneumonia e gravidade de pneumonia. Existe associação clara entre pneumonia e poluição. Controle de tabagismo passivo é uma das maneiras de a gente atingir, diminuir os casos de pneumonia. E, claro, o Programa Nacional de Imunizações, que veio aí para prevenir algumas pneumonias na infância. Né? O PNI, lembrar que ele foi criado lá em 77, inicialmente ele englobava a BCG, a VOP, que é a vacina da poliomielite, a DTP e o sarampo. Atualmente ele tem mais de 19 vacinas, né, que fazem parte desse PNI. A vacina de hemófilos influenza do tipo B foi a primeira vacina diretamente ligada à pneumonia, né? Atualmente ela é ligada à penta, né? Ela é dada como penta. Foi introduzida lá em 98. Dose aos 2, 4, 6 meses, tá? Uma outra questão em relação à vacina para outra vacina relacionada ao pneumo. Então, é a vacina do pneumo 10, né? Pneumococo, que foi introduzida lá em 2010, dose aos 2 e aos 4 meses, com reforço aos 12 meses. Outra vacina também que diminui a incidência de pneumonia nessa faixa etária. E lembrar também da vacina para influenza, que é uma dose aos 6 meses e aos 7 meses, e depois dose anual nas campanhas. Também ajuda a prevenir infecções pulmonares na infância. Né? Diversos estudos mostram queda de pneumonia com instituição vacinal, né? Incluindo a vacina para pneumo, diminuindo a gravidade e doença por